Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Carol Oliveira, eu sou responsável por produtos no Pátria Investimento e gostaria de agradecer mais uma vez pela sua audiência aqui no Conversa de Fundos. Hoje nós vamos falar de um tema que está super em voga, que são os FDICs. E para isso, obviamente, eu não vou falar sozinha. A gente trouxe aqui um duplo reforço da indústria de FDICs, Alexandre Coutinho, nosso sócio aqui no Pátria e head da área de crédito do Brasil, e Delano Macedo, que é fundador da Solis Investimentos, que é um outro player super importante aqui na indústria. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Gente, nossa primeira pergunta, né? Em 24 a gente teve algo próximo de 80 bi de captação. Estamos com um crescimento super robusto ano após ano de FDIC. E aí, no começo, eu acho que a gente vai falar um pouco, né, de educacional. Para quem não está familiarizado, o que é um FDIC, gente? Quer começar, Coutinho? Não, você que é o técnico. O FDIC ele é um fundo, né? Fundo de investimento em direitos creditórios. Né? Ele é um condomínio onde as pessoas aplicam. E esse fundo, assim como vários fundos que todos devem conhecer, mas especificamente esse, ele compra direitos creditórios, ele compra ativos de crédito. Né? Assim como em todos os fundos, você tem os stakeholders, né, que fazem parte daquele ecossistema do FDIC. Você tem o administrador, o gestor, o custodiante, né, você tem a agência de rating, auditoria. Então, todos esses stakeholders ajudam a garantir que aquilo que foi escrito no regulamento, né, será cumprido. Então, essencialmente, o FDIC é um condomínio de recursos que compram direitos creditórios, duplicatas, cartões de crédito, antecipação de fatura de cartão, financiamento, securitização, dívida corporativa, ou seja, hoje em dia, né, como a Carol bem falou, está todo mundo olhando para o FDIC, não só os investidores, mas os tomadores. Cada vez mais a gente tem classes de ativos, tipos de crédito diferentes dentro de um FDIC. Outro ângulo de FDIC que eu gosto, e que é um motivo de os nossos fundos investidos com muita frequência em FDIC, é que, na realidade, o regulamento de um FDIC é quase como se fosse um resumo da lei das SAs, só que sem judiciária como intermediária. Então, isso permite que, quando ocorre algum problema, quando a empresa está vendendo o recebível, ou um problema dentro dos recebíveis dentro do FDIC, você, de uma maneira automática, você já resolve o problema. Você não precisa entrar no judiciário. É como se fosse uma operação no mercado de capitais, com garantia, que você não precisa executar a garantia, que a garantia é executada automaticamente. Então, com isso, infelizmente ou felizmente, tivemos diversas experiências que houve essa situação, mas em questão de dias, semanas, meses, tendo recebido, o problema foi resolvido por conta própria. Lógico, tem que tomar cuidado se o regulamento, se a operação foi bem estruturada, se o parceiro é correto, mas a estrutura sendo bem feita, nossa, o instrumento é fantástico. Além da própria securitização, como você falou, né, da entrega do ativo, né, que é autoliquidável, a própria estrutura de cotas do fundo, né, como a gente chama, né? Então você tem o cotista júnior, mezanino e o sênior, né? São 3 tipos de cota que têm rentabilidades e têm riscos distintos. Então, quando os investidores normalmente compram no mercado, as cotas sênior e a cota mezanino, que é protegida pela subordinada. Então, dentro dessa própria linha que o Coutinho comentou, além do ativo em si, que já está dentro do fundo, você ainda tem a proteção de cotas, né, dentro da cascata de cotas de responsabilidade. Eu costumo dizer que é como se você tivesse uma empresa que você tem o capital próprio e o capital de terceiro, né? Então, o investidor é o capital de terceiro, ele tem uma remuneração menor, porque o risco dele é menor, mas ele é o primeiro que recebe. Então, a própria estrutura de capital do FDIC e como você estrutura isso, dependendo do tipo de risco e dependendo do tipo de operação, também ajuda no processo de proteção do investidor, né? E aí, até para entender, assim, eu acho que o FDIC já é uma estrutura que funciona há muitos anos no mercado. Ao que vocês atribuem o crescimento recente da indústria de FDICs? A própria taxa de juros não é um único motivo, mas atrai a renda fixa, né? Porque o FDIC não deixa de ser um investimento de renda fixa, de crédito, em que você ainda tem um pedaço do spread da operação que é repassado efetivamente ao investidor. Você teve evoluções normativas, né, ao longo dos anos, 531, 75
sopinha de números, mas são a sua normativa da CVM aqui, que vem trazendo robustez na própria estrutura efetiva do FDIC, né? E o fato de você ter os investidores entendendo como funciona o FDIC ao longo dos últimos anos, né? Então, não é comum lá no caso da Solis, a gente está tendo quase que um investidor institucional por mês fazendo diligência interessada em não investir em FDIC, agora está interessado em investir. Então, você tem o investidor que aprendeu, você tem retornos consistentes e robustos, né, dos fundos para os investidores, e isso tudo tem trazido o crescimento do FDIC. Então, por exemplo, em 2020, o FDIC representava 2,9% da indústria de fundos. Hoje representa 6,5%. Então, proporcionalmente, tem migrado, né, recursos de multimercado ou fundo de ações, por exemplo, e tem vindo para o FDIC. Então, todo esse conjunto tem permitido que os FDICs tenham chamado a atenção positivamente, tanto dos investidores como dos tomadores. Então, isso tem casado os interesses. Eu acho que, diferente do mercado ao longo de literalmente décadas, né? Ele viu o surgimento da primeira estrutura da regulamentação por interesse em lei até agora. A gente foi vendo esse teste de mercado, né? Que dá certo e que dá errado. E em função do desenvolvimento da tecnologia, também é fundamental, né? Porque os livres agora são mais fáceis, né? Não tem que ficar conferindo, como eu já participei, como fundos anteriores mesmo checavam lá o canhotinho para ver se tinha assinado, a entrega. O cara crachada duplicata, a assinatura. Né? Hoje em dia é tudo eletrônico, então isso ajuda a aumentar a escala e também a confiabilidade, diminui a probabilidade também de fraude. Então o mercado foi se testando. No início, naturalmente, pela regulamentação, falta de sofisticação do mercado, aconteceram alguns problemas de qualidade de escrituração de fraude. Mas hoje em dia, felizmente ou infelizmente, a gente passou por alguns testes recentes e funcionava muito bem com isso. O investidor está cada vez mais confortável, seja a pessoa física, que agora pode investir com mais tranquilidade em função da mudança da regulamentação, ou o investidor institucional. E os prestadores de serviço, foi bom você colocar num ponto, uma evolução na quantidade e qualidade dos prestadores de serviço, que sejam administradores, gestores, custodiantes, tendo capacidade de análise, de monitoramento e de identificação de eventuais fraudes ou desvios em relação ao regulamento, de uma forma muito mais dinâmica, né? Com o uso de tecnologia ou com a própria experiência e expertise ao longo do tempo. Então, tudo isso vem favorecendo o crescimento do FDIC como instrumento de investimento. Eu gosto de fazer um paralelo de FDIC com multimercado, que do mesmo jeito que a gente fala, o que é um multimercado? É um fundo que investe em vários mercados de atuação. Então, pode ser de juros, pode ser de renda variável, internacional, crédito privado. Dentro de um FDIC, você consegue colocar bastante coisa. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, Coutinho, de como é que são os seus FDICs e até na Solis também, Delano, como é que funciona a estratégia de FDIC para vocês? Por favor. Na Solis, dentro dessa visão que a gente falou agora um pouco, assim, acaba virando, puxando o gancho que você falou, um círculo virtuoso, né? Porque se você tem ativos lastros distintos, você tem um maior volume, você tem uma maior consistência na entrega de retorno, você tem uma percepção melhor de segurança por parte do investidor e você tem mais investimento. Então, isso acaba formando um círculo virtuoso, né, dentro da indústria de FDICs, né, por isso também está crescendo. Lá na Solis, a gente define, em função do cenário macro, você define em que segmentos atuar. Dependendo do cenário macro, determinados segmentos não fazem muito sentido você atuar, porque naturalmente aquilo vai ter um nível de inadimplência potencialmente muito grande. Então, a primeira coisa que a gente define é o público-alvo que você vai acessar, né? Que tipo de negócio você topa fazer. Depois a gente escolhe os melhores parceiros, porque as originações não são feitas só dentro da Solis, né? Você tem muito bons prestadores de serviço no mercado que trazem sempre negócio para você originar. Então, você define o que você vai olhar. Se você define os parceiros e tem uma equipe interna capaz de estruturar, a partir disso você começa a entender a demanda do tomador, você começa a fazer modelagens, estruturação, análise de crédito, implementação e monitoramento. Então, na Solis, a gente tem fundos de fundos que investem em FDIC e tem FDICs específicos que nós somos gestores. Para o investidor, a gente
sempre sugere que ele olhe primeiro o fundo de fundos, porque nem todo investidor, principalmente agora pela 175, o público em geral, ele não estava habituado a olhar o FDIC como investimento. Então, nesse momento, a gente acha o seguinte, ó, se você investe num fundo de fundos, você tem uma liquidez melhor, porque o prazo é mais curto do que os ativos, você tem uma diversidade de risco, na linha do multimercado que você acabou de falar, você tem uma curva de aprendizado e se acostumar com aquele ativo dentro da sua carteira, né? E depois você pode até decidir investir num fundo específico. Mas a gente procura montar produtos para perfis de investidores específicos. Você tem o público em geral, tem o qualificado, tem o profissional, tem institucional. Então, a gente sempre escolhe os ativos em função do perfil de risco de cada um, do apetite. A gente monta uma matriz de interesses, né? Interesse no sentido positivo. Então, você gosta de que tipo de ativo? A gente faz uma espécie de entrevista e em função daquilo que a gente estrutura ou que a gente compra de mercado, a gente vai fazendo as alocações efetivas na carteira de cada perfil de investidor. Então, em regra geral, é assim que a gente faz o processo de alocação. Agora, um aumento da expertise e conhecimento dos vários ativos lastros é fundamental, né? Porque uma desconto duplicata ou uma debênture ou um financiamento de veículo ou um consignado público ou privado são completamente distintos, tipo de ativo lastros que tem nos FDICs, e os parâmetros de decisão de crédito e monitoramento são completamente distintos. Então você tem que ter uma equipe multidisciplinar, eclética, que entenda de crédito de uma maneira muito mais holística do que o conceito de crédito em si. E no nosso lar, a nossa carteira ela vai mudando realmente para o ambiente macroeconômico, né? E com demanda dos investidores também. Tipicamente, a gente tem mais disposição para securitização do que risco corporativo. Então, é 60%, 55%. Atualmente, a gente está com 80%. Né? E por quê? Porque o CVI está 15%. Então, pelo fato de a gente já ter listado e falar que as reservas, a gente sabe que na hora H, se nós participamos da estruturação, se fizermos a diligência, normalmente é uma qualidade creditícia melhor, porque o risco corporativo é similar. Então, a gente está com uma exposição bem grande em securitização. E na securitização, a nossa rotina, nós não somos gestores de FDICs pulverizados, porque tem uma demanda tecnológica, pessoal, com perfil realmente muito específico, e a gente realmente faz uma operação com parceiros. E aí, na nossa estratégia, não tem operação boa com sócio unir. Né? Então, o parceiro tem que ser perfeito. Aquela entidade ou aquele empresário que está originando esse vídeo, ele tem que ter história. Né? Nosso perfil, a gente procura o responsável pela originação, ele tem experiência e faz isso há muito tempo. Né? 2, os players de primeira linha, né? Então o administrador, o gestor, o custodiante, a agência de rating, a gente gosta de ter um rating de uma agência internacional dando mais em serviço de qualidade, então de primeira linha. Advogados também, escritórios de primeira linha. Então a gente tenta cercar para mitigar o risco de errarmos, né? E durante todo o processo, apesar de a gente ter bons players, nós não somos pagos para terceirizar a nossa análise de crédito. Então, a gente pega banco de dados bruto, analisa o banco de dados bruto, manda para uma empresa de auditoria, valida o que a gente fez, manda para a agência de rating para dar de novo, escritura com um advogado, que está todo mundo de acordo. A gente convence, não sei se convence a expressão melhor, mas a gente apresenta para o comitê de investimento toda a estrutura do comitê, ok, pode ir, ou não está no padrão de qualidade que eu espero. Então, essa que é a esteira, mas completamente multidisciplinar também, né? Tem que olhar de tudo, né? Então, o financiamento de, atualmente, painel solar, uma outra mais recente, financiamento de veículo que tem há décadas, crédito consignado, agora crédito consignado privado, né? E assim por diante. Então, cada cenário, a gente tenta fazer essa análise. E também, no nosso caso, que a gente tenta fazer, em indústrias específicas, a gente tenta pegar a inteligência, não daquela securitização, mas da indústria do private equity. A gente não pode investir naturalmente nas nossas empresas do private equity, mas a gente tem acesso ao CEO, ou CIO, liga para ele, e assim, essa história de painel solar, essa última moda aqui, que essa marca dessa placa é boa, e esse grupo que instala é bom mesmo, e a gente valida para concluir, tentar cercar completamente
para a gente não precisar, um pessoal lá dentro, não testar o paraquedas de reserva da securização, né? Vamos realmente acelerar, vamos causar uma avaliação, uma de liquidação, então isso funcionou tudo que a gente falou, a gente tenta evitar, mas acontece, né? Então esse que é o nosso approach. Acho que vocês dois, né, têm boas décadas investindo em crédito e principalmente focados em FDIC. Vocês podem dividir com a gente assim, alguns casos que vocês viram que deram errado ou deram muito certo e de fato mudaram a forma como a indústria vê os FDICs? Eu acho que o maior teste recente foi a pandemia, né? Onde praticamente da noite para o dia o mundo parou, né? E o mundo parou é tudo, né? Então, naquele momento ali, a gente obviamente teve uma intensidade maior de atenção para garantir que os investidores, né, em cota sênior e mezanino, como a gente explicou agora há pouco, tivessem protegidos. E tínhamos vários fundos como gestores, inclusive a gente tem uma classe de ativos que a gente tem uma predominância maior, que é o muito excedente, muito sacado, que ele é mais nervoso em prazo, por um lado, né? A carteira gira em cada 35 dias. O que nesse caso facilitou, né? Porque o dinheiro volta mais rápido também para evitar algum tipo de problema. Então, caso específico de problema, a gente não teve especificamente. A gente evitou que alguém que poderia vir a ter um problema transferisse os fundos para nós. Isso a gente fez porque a gente analisou as carteiras, todo fundo que vai ser transferido ou investimento novo que a gente faz, como o Coutinho comentou, a gente também faz estudo safrado, a gente faz análise da carteira, tem machine learning, inteligência artificial, tem todo um ferramental que a gente usa para fazer esse tipo de análise e a gente faz normalmente dentro de casa e às vezes a gente confronta pedindo prestador de serviço terceiro para ver se a gente fez a análise dentro do parâmetro correto. Então, caso específico de problema, não lembro especificamente, mas na pandemia o nível de atenção que a gente precisou ter só para ficar olhando ali e observando, ver se alguma coisa ia surgir, já foi uma atenção imensa naquele momento ali. E a estrutura do FDIC, com a sua estrutura de cotas, regulamento e stakeholders, funcionou perfeitamente, a gente não teve nenhum problema. Por outro lado, cases interessantes, né? A gente tem um cliente nosso que começou a operar com a gente basicamente desde o primeiro dia que a gente começou a operar ali em janeiro de 16, fevereiro de 16, quando a Solis foi fundada, onde ele, quem primeiro deu funding para a operação dele fomos nós, né, a primeira estrutura que deu funding para eles, e eu lembro que eles começaram operando 1 milhão, 2 milhões por mês, né, em 2016. Eles continuam clientes nossos até hoje, quer dizer, quase 10 anos depois, e eles operam hoje não 1 milhão por mês, mas eles operam 1 bilhão por mês, né, literalmente. E a gente acompanhou toda a história deles e sempre apoiou, né? Eles têm um fundo conosco muito grande hoje, quase 700 milhões de patrimônio, onde é o principal financiador. Obviamente ele já dividiu um pouco do funding com outros investidores, porque concentrar também é ruim, né? Do lado de quem toma. E para nós foi muito interessante ver o quanto o FDIC é utilizado com o objetivo de ajudar empresas a crescer. Porque tem muita gente que olha, não, você está tomando dinheiro em FDIC, você está tomando dinheiro em banco, isso como uma visão pejorativa. Mas o crédito é a mola propulsora do mundo, né? Então, sem crédito, a economia não avança. Então, a gente sempre olha os negócios lá na Solis como um apoio efetivo ao crescimento e não só uma forma de emprestar dinheiro por emprestar dinheiro, né? Vamos dizer assim, ou fazer uma securitização porque o cara está precisando por uma dificuldade. Então, eu gosto muito desse approach e dessa visão onde a gente consegue ver que o FDIC, né, consegue ajudar o crescimento de vários setores, segmentos e várias empresas. Então, mas caso específico de problema, a gente evitou, mas nem chegou a participar. Então, eu sempre gosto de contar e falar sobre os causos, né? Então, é uma conversa mais agradável para final de tarde, de final de semana, mas FDIC tem vários causos, né? E eu comecei a me apaixonar por FDIC, eu tinha acabado de fazer um MBA, eu ainda estava trabalhando fora do país,
e estava estudando securitização ainda, a recém-criada 356, e aconteceu um fato inusitado, né? Uma fraude de uma multinacional, né? Parmalat, né? Então, é uma empresa de leite, uma fraude contábil na Itália, e que impacta empresas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil, etc. E eu, enfim, acompanhando distante, estava fazendo outras operações de crédito e até de outras indústrias, de M&A também no Brasil à distância. E aí fui acompanhando na mídia, né? Como funcionou bem, e era o início do início, né? Da securitização do FDIC, e a empresa quebrou no Brasil, os recebíveis performaram, houve um incremento de atraso, com um rating, com a supervisão de uma das agências internacionais, o acompanhamento também feito de uma ótima maneira, e tudo resolvido, todo mundo colocou dinheiro no bolso, foi embora, sem dor de cabeça. Então esse é um dos causos que eu acho que foi bem emblemático. A minha paixão por FDIC, em especial, surgiu nesse caso. Nossa, um caso assim, tinha tudo para dar errado, e a gente viu diversas sequências, teve algumas situações, sim, principalmente quando a tecnologia, quando a regulamentação não estava tão sofisticada. Lá no passado teve problema, mas nos testes mais recentes funcionaram muito bem, né? Então, mas esse caso que tem mais uma lembrança afetiva positiva do produto, né? Mas essa questão da evolução dos prestadores de serviços, ela é importante, né, além da tecnologia, como você comentou, porque algumas situações até aconteceram no mercado, mas a capacidade do gestor e do administrador de gerenciar a situação, além do próprio regulamento, da própria securitização em si, mas com uma capacidade de cobrança, com a capacidade de negociação dos ativos que viraram inadimplentes, etc., né, tudo isso fez com que a indústria amadurecesse e conseguisse prestar serviços adicionais aos usuais, né, padrões do passado, até pela evolução normativa, e garantir que mesmo em situação de estresse, mesmo que você não resolva em uma semana ou um mês, mas em 1 ou 2 anos, eventualmente, você consegue resolver ou pelo menos devolver o recurso do cotista sênior subordinado e mezanino, que é o investidor, e às vezes é penalizado o cotista júnior, que normalmente é o originador e quem fica com o principal risco, né? Que aí é um problema menor, mas o investidor fica preservado também, né? Super interessante, gente. Uma coisa que eu acho que vai impulsionar muito para frente o crescimento da indústria é que nós tivemos uma série de mudanças tributárias na indústria de fundos no ano passado e acaba que os FDICs, eles podem sim ser utilizados como um instrumento de investimento que não tem a ocorrência do come-cota. Isso acaba ao longo se você tem um investimento de 10, 15, 20 anos, o seu retorno ele acaba sendo substancialmente maior por você não pagar o come-cotas. Do ponto de investimento para vocês, isso muda alguma coisa? É interessante porque a mudança tributária permitiu que mesmo o fundo aberto, né, quer dizer, exatamente o fundo aberto pudesse funcionar como um fundo fechado, né? E você só paga em função do resgate. Obviamente, você tem que manter lá 67% em ativos de crédito. Eu acho que isso é um impulsionador, sim, a nossa visão é essa, mas a entrada com a mudança não tributária, mas normativa, né, onde permitiu a entrada do público em geral, né, a partir de agora, recentemente, isso é um estimulador para o mercado de capitais. Até porque está havendo uma mudança de perfil de financiador da economia brasileira, né, seguindo os mercados modernos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, é o mercado de capitais que financia a securitização, o financiamento das empresas, etc. Não são os bancos, né? No Brasil é o inverso. Hoje, 76% do crédito está na indústria bancária. Nos Estados Unidos é praticamente o inverso. Então, esse amadurecimento do mercado de capitais, em função de tudo que a gente conversou aqui nessa discussão nossa, essa transição saindo das instituições financeiras, dos bancos, indo para os FDICs, como por exemplo nós aqui, é uma tendência, né? A gente já tem visto isso no crescimento do PL, né, do patrimônio líquido dos FDICs na indústria de fundos, que hoje são 630 bilhões. Eu acho que nos próximos 2, 3 anos isso bate um tri.
né? Já passou do fundo de ações, né? Hoje o estoque de FDICs é maior que o fundo de ações. Hoje são mais de 3.300 FDICs no Brasil. Então, assim, isso efetivamente é uma tendência na nossa visão. A Solis é uma casa focada em FDIC, né? Então, a gente acredita nisso já tem, desde a casa anterior, algo como 15 anos. E a gente brinca dizendo que parece que nos últimos 12, 24 meses, todo mundo entendeu o que é FDIC, como é que funciona o FDIC e a atratividade que o FDIC tem. Isso para nós é gratificante, porque a gente acredita que a gente ajudou nesse processo de educação do mercado e etc. Então, realmente, a gente acredita que tem um potencial muito grande de crescimento. Eu sempre fui um apaixonado por FDIC e apesar de, enfim, e nós não sermos focados exclusivos de FDIC, estruturarmos CRIs, debêntures, CRAs, etc., e até irmãos gêmeos, vamos dizer assim, de FDICs, como debênture securitizadora, mesmo CRA também, que tem vários CRAs que são securitização, mas o instrumento realmente é fantástico. E houve, de fato, uma evolução muito clara, né? Desde que foi criado na 356, ainda no início muito focado no investidor institucional, e tem dois grandes grupos de FDIC, né? Os FDICs pulverizados e os não pulverizados, que são veículos que normalmente antes utilizados especificamente pelos institucionais, né? São os FDICões com 20 ativos, com 30 ativos no máximo, enquanto que no FDIC tradicional, o FDIC do Delan tem milhares de... Então, e cada um com milhares de pessoas, ou físicas ou jurídicas, por detrás, né? Enquanto que a gente está falando, eventualmente, de carteiras mais concentradas. Com a 175, houve essa possibilidade do investidor, pessoa física, acessar esse tipo de produto, então a gente viu essa migração, né? Então, e no nosso caso específico, a gente já tinha esse FDIC concentrado, né, com 20 ativos, que embaixo a gente tinha na época 60% em FDICs, né? Eu nem diria FDICs, tinha um pedaço que é FDIC, um pedaço em securitização em diversas formas. Quando houve a mudança fiscal e permitiu a dinâmica, o benefício fiscal em cima do produto, foi até curioso. A gente não precisou fazer nada e já era sem come-cota, né? Era 20 ativos, mas a gente não tinha debêntures de SA, de capital aberto, etc. Muito focado nessa operação estruturada. Então a gente migrou de uma maneira natural, sem esforço. E agora com essa aceleração ainda maior para a pessoa física, e ela vendo o histórico, vendo, pô, se tem um fundo de pensão que está fazendo isso com tanto sucesso, será que não é para mim também? Será que eu não posso fazer o investimento que ele está fazendo? E eu concordo, a expectativa é de continuar um crescimento exponencial, e principalmente porque os players, né? Então teve um processo de seleção natural, realmente só os ótimos resistiram ao longo dos anos, principalmente nessa demanda sofisticada, né, de estruturar, escolher os recebíveis, tecnologia, né? Não é realmente para qualquer um. Então já houve essa seleção natural. Então agora com a 175, que é bem direcionada, e bem preocupada, e bem pensada no investidor de pessoa física, e com essa dinâmica do come-cotas, que faz sentido, né? Então é uma carteira que você consegue beneficiar realmente empresas pequenas e médias e pessoas físicas. O FDIC, às vezes a gente esquece disso, mas tem um benefício social incrível. Por quê? Você conceder crédito, um grande banco conceder crédito para uma empresa pequena é muito difícil, é muito complexo, o risco creditício é muito grande. Mas a partir do momento que você coloca dentro de uma casca de um FDIC, você consegue acessar milhares de pequenas empresas, microempresas e pessoas físicas. Então, ele realmente é um instrumento de socialização do crédito, que é fantástico, e que é um ganha-ganha, né? Porque o investidor ganha, porque está tomando menos risco de crédito, e o microempresário, a pessoa física que antes não tinha acesso, ela passa a ter acesso a esse crédito graças à securitização. Então, é uma evolução natural novamente, em função da regulamentação e em função do benefício fiscal, e com benefício inquestionável do tomador do recurso também. Então, novamente, mais um ponto de admiração para o produto. Dando algumas informações, o número de pessoa física investidor de FDIC de 2023 para cá, mais do que dobrou. E o nosso fundo para investidores de público em geral, que foi o primeiro do mercado que a gente lançou há um ano atrás,
a gente teve 3 vezes a expectativa de investimento. A gente tinha uma expectativa de captar um volume de recursos, ela triplicou, ou seja, demonstrando o interesse do investidor que não tinha acesso a essa possibilidade de curiosidade, pelo menos, de entender e de participar, né? E, por outro lado, na linha do que o Coutinho falou, você tem o Banco Central e a CVM trabalhando a favor, claramente, né? Porque o Banco Central, através da agenda BC#, ele quer desconcentrar o crédito bancário, que hoje está na mão de 5 bancões. Então, ele vem estimulando fintechs e outras iniciativas. E na hora que a CVM traz o público em geral, ela junta, como a gente brinca dizendo, a fome com a vontade de comer, né? Porque se o Banco Central quer desconcentrar, né, e a CVM traz um público enorme de investidores que não podia antes, essa combinação, dentro da linha do que o Coutinho falou, ajuda a amplificar o benefício que o FDIC pode trazer para o mercado. E só mais um ponto que eu acho que vale a pena completar nessa linha, porque é uma combinação muito sinergética que o Bacen e a CVM conseguiram realmente combinar, né? Porque ao mesmo tempo você tem os bancões lá comprando, até por uma questão de Basileia 3, né, comprando lá as cotas seniors das securitizações, e o mercado de capitais, né, nós comprando a cota mezanino, e os originadores comprando a cota subordinada, então todo mundo devidamente alinhado com o objetivo e com o beneficiário, que é o tomador do recurso, a pessoa física ou pequeno empresário, né? Então é um círculo virtuoso de muito valor agregado para a sociedade, né? Então você está desenvolvendo o mercado de capitais de uma maneira única e realmente concedendo crédito e instrumentos de mercado de capitais para o pequeno empresário. E ouso dizer que em 10 anos inverte. Acho que o mercado de capitais vai ser o maior financiador da pessoa física ou jurídica brasileira, e os bancos vão reduzir sua participação e vão focar em outros mercados. E até pensando, né, a gente, assim, eu tenho uma visão privilegiada da sala do Coutinho, né, do aquário com todo o time. Coutinho começou investindo recursos em crédito para instituições de fomento, grandes investidores institucionais, fundos de pensão. A Solis acaba também tendo, começou com um passivo, digamos assim, mais institucional, mais empresa, mais PJ, e agora a gente está falando do investidor pessoa física. Eu, por exemplo, sou investidora do fundo do Coutinho, que é um FDIC hoje em dia, após 175. O que vocês acham que o investidor pessoa física precisa levar em consideração na hora de investir em FDICs? A expertise do gestor, que ele é quem escolhe os ativos, a experiência, né, o track record de entrega, né, a capacidade de estruturação, porque com a mudança da 175, o gestor passou a ser um participante essencial do FDIC e ele é o responsável pela estruturação. Então, puxando uma fala do Coutinho aqui também que ele falou antes, assim, um receio que a gente tem é que, como o FDIC virou moda, né, vamos colocar dessa forma, quantos aventureiros ou quantos podem ter interesse em aproveitar esse boom do FDIC e começar a trazer operações mal estruturadas de pessoas que não têm a vivência e a experiência de crédito, acham que conceitualmente conseguem estruturar uma operação porque tem uma experiência XPTO que não tem nada a ver com aquela discussão específica que a gente está tendo. Então, essa questão do gestor especialista, da experiência, no meu caso, falta de cabelo também, estou quase aqui, ó, crédito aqui, né? Quem sofreu, porque eu costumo dizer que crédito você aprende pelo amor, as coisas na vida você aprende pelo amor e pela dor. Crédito pelo amor não existe, só existe pela dor, tá certo? Então, esse calejar, né? Eu tenho 33 anos de experiência de crédito, já estruturei na minha vida, participei da estruturação de mais de 200 FDICs distintos. Então, isso é importante, né? Eu costumo dizer que isso entra pelo dedo, né? Não é conceito, né? Você sofre com aquilo, né? Você planeja e não acontece eventualmente da forma como você imagina. Então, essa questão, né? O próprio regulamento do fundo, né? A própria estrutura do cap table do fundo, né? Como é que você mensura o risco para saber se o nível de cota subordinada foi suficiente para o FDIC ser autoliquidável e o investidor não sofrer. Então, e uma coisa que a gente vem falando muito ultimamente, assim, o investimento através de fundos de FDIC e não necessariamente de um FDIC direto. Essa é uma coisa que a gente defende, porque quem não conhece ou quem não está acostumado a comprar um crédito direcional único,
onde você pode comprar um fundo como o nosso, que tem 137 ativos distintos dentro, você tem diversificação de risco, não tem risco direcional, porque você tem todos os segmentos da economia ali presentes, né? Esses são pontos importantes que a gente acredita que o investidor tem que olhar na hora de decidir em qual fundo de fundos, preferencialmente, ele vai investir. Naturalmente, a gente acaba sendo tendencioso, né? Mas eu acho que experiência faz diferença, né? Então, é até engraçado, eu estava conversando há pouco tempo com uma repórter do mercado, falou, não, porque CDI é 15%, fazem anos que a gente não chega a 15%, mas não é tanto tempo assim para a gente, né? CDI de 15% não é a primeira vez, não é, na minha opinião, um passado tão distante assim, infelizmente vai voltar a ter 15%, né? Mas a gente já passou por isso antes, a gente sabe como preparar a carteira para aguentar um ambiente CDI a 15%. Em securitização é a mesma coisa, né? A gente viu muita coisa dando errado, muita coisa dando certo. E a partir do momento que você tem experiência, você consegue evitar e fugir dessas armadilhas, né? Então, a gente viu isso acontecendo em outras indústrias de fundos também. Então, não, tem uma oportunidade, tem uma demanda enorme, a partir de agora você, gestor de Fictive DIC, botou uma carteira de FDIC, mas não tem experiência. Putz, tem uma chance grande de não dar certo, né? Então, essa diligência na experiência anterior, um track record, é bem importante, porque é muito técnico, né? Então, a pessoa física, ela achar que vai estar investindo num único FDIC, que tem uma carteira lá de um único cedente, mesmo que sejam milhares, tem um risco. Tem que ter uma carteira, essa ponderação de diversificação e monitoramento próximo, né? Você tem que conseguir ter essa ponderação que é caso a caso e depende do perfil do gestor. Então, eu acho que essa que é a principal mensagem. Você, pessoa física, é um produto fantástico, já foi testado diversas vezes, mas escolhe bem o seu gestor, vê o que ele já fez no passado. Não entra não, ele é um ótimo gestor de multimercado, de equity. Essa migração não é trivial, né? É uma maneira de pensar diferente, né? Nós de crédito, principalmente em carteira pulverizada, a gente tem que ser bem neurótico, onde está o erro? Onde está o problema? Investigador. E o monitoramento, assim, porque a gente tem uma frase que a gente diz assim, o cliente, ele sempre está bem, ele não é bom. Tá certo? Então, é contínuo o monitoramento, tá certo? Mesmo que a operação esteja indo bem, é importante estar olhando. A gente costuma dizer lá nas Solas que a semana tem 8 dias, não importa se o CDI é 2, não importa se o CDI é 8, se o CDI é 15. O monitoramento é constante, é prática, é hábito, né? Não pode mudar. E Coutinho, essa questão de experiência, eu fui sócio de uma factoring em 92, 93. Naquela época, a inflação não tinha sido domada. Então, quem descontou duplicata a juros de 54% ao mês, sabe o que a gente está falando de experiência para entender o que é um mercado não maduro como era há 30 anos atrás, não sofisticado, e você, na Factory, a gente descontava o duplicata a 54% ao mês, e a empresa sobrevivia e a gente recebia o dinheiro. Então, quem vive um momento como esse, né, não é alguém que conceitualmente lê um livro ou participou de um curso e acha que vai conseguir, com o aprendizado, entender quais são todas as sofisticações, armadilhas e sacanagens que existem no mercado para evitar o problema. Não vai acontecer. Então, nessa linha, a gente testou fintechs ali em 2020, 2021, 2022. Mas a tecnologia é suporte, né? Ela não resolve o problema. Ainda não. Pode ser que resolva um dia, mas hoje não resolve na nossa visão. Tem que ter o cabelo branco, a falta de cabelo, a experiência, a intensidade, 8 dias por semana, em vez de 7, senão a coisa degringola e o cliente, ele está bom, ele não é bom. Então tem que ter um monitoramento contínuo. Então, gente, antes de encerrar aqui o episódio, eu queria agradecer vocês. Foi um episódio super rico, eu acho que tenho certeza que a gente passaria uma tarde toda falando de FDIC. Antes de gravar, a gente já estava falando aqui de algumas novidades, mas eu queria pedir para vocês acompanharem todas as nossas mudanças aqui do time de crédito, dos fundos de crédito. A gente recentemente adaptou o nosso Pátria Crédito 365 FICFIN
para agora, né, passado o processo de 175, ele vai virar um FDIC. E também temos outros fundos de crédito que vamos lançar ao longo do ano. Então o site é patria.com e lá vocês vão conhecer todas as informações dos fundos. Aqui também no Conversa de Fundos, se vocês puderem seguir a gente no YouTube e acompanhar as nossas publicações no LinkedIn e no Instagram também, eu fico muito grata. E é isso, gente. Foi mais um Conversa de Fundos. Foi ótimo estar com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade.